no livro de Atos, hoje o capítulo de número 17. A gente observa que a saga, né, de Paulo e Silas continua na sua segunda viagem missionária, e agora eles chegam em Tessalônica, né? Tessalônica foi uma cidade bastante proeminente nessa época em que Paulo esteve em Tessalônica. E, e Tessalônica, a igreja se tornou tão relevante, né, que você observa Paulo escrevendo duas cartas, né, primeira e segunda aos Tessalonicenses, né, ou seja, essa igreja que eles, de certa forma, estabeleceram lá em Tessalônica. E, e nunca foi fácil, né, se estabelecer uma igreja, manter uma igreja. Principalmente seria impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Então a gente sempre observa, né, às vezes, a ausência, né, do nome Espírito Santo, mas você observa a presença da pessoa Espírito Santo na vida dessas pessoas, no caso aqui, Paulo e Silas pregando o evangelho e estabelecendo igreja. O verso de número 6 fala algo muito interessante. Diz que quando eles chegaram lá, eles pregaram e a coisa aconteceu, e aí sempre levanta a turma do contra, né? Aquelas pessoas usadas pelo diabo para produzir confusão, e produzir divisão e por aí vai. E a Bíblia diz que eles arrastaram, entraram na casa de um cidadão chamado Jason e arrastaram Jason para fora e disseram algo muito interessante aos oficiais. Diz, esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo agora chegaram aqui. Outras traduções dizem, esses homens que têm perturbado o mundo chegaram aqui. Ou seja, o evangelho, quando pregado na autoridade do poder do Espírito Santo, causa alvoroço, incomoda, perturba. Olha que coisa interessante, né? Aí eu pergunto, será que o evangelho pregado por mim tem perturbado, tem incomodado as pessoas no meu ambiente de trabalho, na minha vizinhança, dentro do contexto da minha família, né? Porque aquilo que eu já disse, né? Se a sua fé não custa nada, também ela não vale nada, ela não influencia nada, né? Ela não muda nada, ela não transforma nada, mas quando ela é significante, quando ela é na pessoa certa, quando ela tem a ver com o Espírito Santo agindo através dela, ela incomoda. Então você observa aqui esse incômodo. E eles saíram dali e foram para Bereia. Aqui, junto aos bereanos, eu observo algo interessante que o Espírito Santo dá para as pessoas. A Bíblia diz, Jesus dizendo para os discípulos, olha, quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. E vocês não se incomodem quando vocês estiverem diante de situações adversas, diante de homens, né, de relevância na sociedade, porque o Espírito Santo vos fará lembrar de coisas. O Espírito Santo vai dar palavra para vocês, vai dar habilidade para vocês. E aqui você observa que o Espírito Santo dando habilidades, né, para Paulo e Silas convencer as pessoas mais nobres de Tessalônica, as pessoas com alto poder, né, de conhecimento, né? E ali estava Paulo e Silas pregando para essas pessoas influentes, para essas pessoas sábias em Bereia, e eles questionavam. A Bíblia diz que os bereanos, no verso número 11, que eles ouviam a mensagem, recebiam a mensagem, examinavam as escrituras, né? Ou seja, os bereanos eram aqueles, se tornaram aqueles cristãos
não apenas fervorosos, mas muito interessados em ter a base da palavra de Deus. Não eram aquelas pessoas que ouviam simplesmente e iam embalados, não. Eles estavam conectados com a palavra de Deus. Então, Paulo e Silas tinham que conhecer as Escrituras, tinham que estar familiarizado com as Escrituras para poder pregar para os bereanos. Aqui eu observo que conhecimento e graça precisam caminhar juntos. Por isso que esse desafio de leitura bíblica, ele não pode parar. A gente não pode parar de continuar lendo a Bíblia, se desafiando. Ah, mas eu estou orando. Orar é uma coisa, buscar graça. Mas estudar é buscar o conhecimento, é crescer na graça e no conhecimento de Cristo, para que a gente seja relevante quando a gente for dizer para as pessoas, mostrar para as pessoas qual é a razão da nossa fé. A gente não vai apenas no argumento espiritual, a gente vai no poder da palavra, das escrituras. É isso que acontece aqui. Aí você observa, aí eu quero me ater, que eles chegam em Atenas. Atenas era uma cidade grega, ou capital da Grécia, né? Capital do conhecimento na época. Lá estavam os sábios, né? O berço do saber é a Grécia, né? Tanto é que o Novo Testamento foi escrito em grego, porque a língua grega tinha uma, como a língua inglesa hoje, tinha uma influência muito grande no mundo todo, né? A língua grega. E era algo que alcançava. E aí você observa que eles chegaram lá e começaram a discutir nas sinagogas com os gregos, tementes a Deus, e na praça. Mas o que acontece no verso de número 18 é muito interessante. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com eles. Epicureus e estoicos. Esses dias eu estava tendo uma aula com a minha professora de inglês, ela mora nos Estados Unidos, e ela estava falando que ela e o marido dela são estoicistas. Aí eu falei, estoicos? Que diacho é isso? Acho que eu já vi isso na Bíblia, né? Aí eu fui no dicionário, o que é ser uma pessoa estoicista? Aí o significado, estoicismo é uma escola e doutrina filosófica surgida na Grécia Antiga que preza a fidelidade ao conhecimento e o foco em tudo aquilo que pode ser controlado pela própria pessoa. Tem muita gente estoico, até dentro das igrejas. A maioria das técnicas dos coaches da vida tem a ver com o estoicismo, ou seja, o controle, sabe? Manter o controle das vontades, manter o controle sobre todas as coisas. E lá estava Paulo, pregando para esses caras sábios. E uma coisa acontece ali, que ele usa do conhecimento. Se você analisar toda essa fala de Paulo aqui, ele usa de um conhecimento que ele havia adquirido quando ele crescer aos pés de Gamaliel, porque com os judeus o argumento de Paulo era relacionado às escrituras. Agora, com os gregos, o argumento de Paulo era relacionado ao conhecimento das práticas que os gregos tinham com relação à idolatria, às mais diversas crenças. E eles chegam no lugar chamado Aerópago, e ali ele pega uma chave que eu quero utilizar ela. O verso 23 diz: Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Para os gregos ali, para aquele povo, eles tinham altares para todos os deuses conhecidos. E aí eles edificaram um altar a esse Deus desconhecido, era para se por acaso eles tivessem esquecido de algum Deus, eles não fossem castigados por esse Deus. Por isso que eles fizeram esse altar ao Deus desconhecido. Aí Paulo fala, olha, eu quero falar sobre esse Deus desconhecido. E anuncia Jesus para aquelas pessoas. E muitos são alcançados. Mas eu quero aplicar isso
para nós hoje. A gente vive num país cristão, cristão. A gente vive numa cidade onde majoritariamente a população é cristã. Mas quantos desses cristãos, seja na cidade, seja no país, conhecem esse Deus e têm um altar a esse Deus que é muitas vezes desconhecido? Será que as pessoas conhecem mesmo esse Deus? Porque se a população dita cristã conhecesse esse Deus, e tem um altar aqui, né, que é um Deus desconhecido, a cidade seria diferente. A igreja seria diferente, porque eu vejo que muitas pessoas estão dentro da igreja e não conhecem Deus. Não conhecem. Conhecem de ouvir falar, mas não conhecem de experimentar. Não conhecem de caminhar com Ele. Então, antes da gente, às vezes, querer falar de Deus para as pessoas, a gente tem que conhecer a Deus. Que é aquela velha fala, conhecer a Deus para fazê-lo conhecido. Ir a lugar para poder levar as pessoas àquele lugar. Tem muita gente falando de Deus sem ter Deus. Eu lembro de uma música que, logo no início da rádio, ou seja, época aí em torno de 2000, 2001, 2002, uma música de uma banda lá de Salvador, né, que tinha até o nome, Banda Salvador. E um refrão de uma música dizia assim: falando de ti sem te ter, Senhor, Senhor, meu Deus, eu me rendo a ti, reconhecendo que sou um pecador. Tua vontade para mim, tua vontade é um espelho para mim, onde posso ver as suas muitas águas, Senhor. Falando de ti sem te ter, Senhor, é o que mais tem hoje. Pessoas que falam de Deus e não têm Deus. Pessoas que falam que tem Deus, mas não conhecem a Deus. Como o papagaio repete o que as pessoas falam, mas não tem intimidade com Deus. E para ter intimidade com Deus, tem que ter tempo com Deus. Não adianta ter tempo numa live, não adianta ter tempo ouvindo a mensagem de um pregador famoso, de um coach famoso, porque isso não vai levar a pessoa a conhecer Deus. Vai levar a pessoa a ter informação a respeito de Deus. Porque o conhecimento de Deus liberta, liberta da ignorância, liberta das prisões, das amarras, leva a pessoa a viver um outro nível de intimidade e de influência. Olha que coisa interessante que esse versículo ele traz para nós, né? Que esse altar ao Deus desconhecido não estava apenas lá no aerópago, mas ele está no coração de muitas pessoas que até estão dentro das igrejas, que falam de Deus, falam até bonito de Deus, né? Dá conselhos para os outros, mas não tem Deus, não tem aliança com Deus, não tem comunhão com Deus, não obedece a Deus, não se submete a Deus. Ou seja, são os infiltrados, né? São os Safiras e Ananias dentro do contexto de igreja. Uau! Que coisa interessante, né? É o Espírito Santo, né? Trazendo luz, né? Para nós, trazendo luz para os gregos na época, né? Então a gente precisa atentar para isso, que o Espírito Santo continua falando. E a gente, para fazer a diferença, para ser a diferença, a gente tem que ter um altar ao Deus conhecido. Conhecido. E Jesus ele fala para a gente e para os discípulos, quando os discípulos perguntam para ele, ensina-nos a orar. Ele falou assim: quando você for orar, entra no teu secreto, fecha a tua porta e fala ao teu Deus em secreto. E o teu Deus que te ouve em secreto, ele te recompensará. Aonde? No público. Você conhece a Deus no secreto. E aí ele
se revela através de você no público. Aí você tem um altar ao Deus conhecido no secreto. E você manifesta esse Deus desconhecido para as pessoas, mas porém conhecido para você no público. Que tal? Que tal nós buscarmos conhecer a Deus para fazê-lo conhecido com autoridade? Para que as pessoas olhem para nós e falem assim: puxa, eu quero ser assim. Qual que é o segredo? Qual é o mistério? Aí você vai dizer: é Jesus. Aí ele fala: mas já tem Jesus. Que você pergunta para qualquer pessoa: você quer aceitar Jesus? A pessoa fala assim: não, mas já tem Jesus. Tem Jesus aonde? No altar ao Deus desconhecido? No altar do Deus conhecido. Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome pela tua palavra. Palavra essa que continua a nos ensinar que devemos te conhecer para que o teu Espírito use-nos de uma maneira poderosa quando nós sairmos para fazê-lo conhecido onde quer que o Senhor nos enviar. Senhor, nós estamos vivendo uma época em que nós queremos alcançar os não alcançados. Queremos sair para as ruas evangelizando, falando do teu amor, mas nós queremos não apenas ser papagaios que vão repetir falas, mas nós queremos ser pessoas que vai repetir as suas maravilhas, o seu poder, a sua graça, que foi repetida pela vida dos apóstolos, desses que saíram e evangelizando as nações. Nós queremos fazer a diferença no mundo de iguais. Nós queremos que o teu Espírito use aquilo que adquirimos com o Senhor na nossa intimidade, seja na reflexão bíblica, seja na busca do teu poder, da tua graça. Nós queremos replicar isso na vida das pessoas. Então, vem, Espírito Santo. Vem sobre cada um de nós e ajude-nos, Senhor, a te conhecer melhor, para que possamos te obedecer de uma maneira plena, submetermos à tua vontade, ao teu querer. Seja, Senhor, com cada um de nós e abençoe. Senhor, eu olho, Senhor, para cada vida aqui presente e oro também para que o Senhor faça, Senhor, a cada dia de nós versões melhores, não apenas diante do mundo, mas principalmente diante de ti. Pessoas melhores, com mais intimidade, mais comunhão, com mais revelação do Senhor, com mais autoridade do Senhor, com mais poder do Senhor, para fazer a diferença. Meu Deus, a gente tem dito que o Senhor procura pessoas confiáveis para confiar a eles riquezas. Sejam riquezas materiais, sejam riquezas espirituais. Senhor, ajude-nos a tornarmos essas pessoas confiante, dignas de confiança, para que o Senhor manifeste de uma maneira poderosa através de nós. Senhor, nós temos inúmeras promessas como igreja Peniel nessa cidade, mas o Senhor não se manifesta através de um nome, simplesmente de uma denominação. O Senhor se manifesta através de pessoas cheias do teu Espírito. Então enche-nos, Senhor, para que possamos fazer a diferença como igreja e viver as promessas que o Senhor já tem liberado a nós. Senhor, eu oro, Senhor, mais uma vez, por cada vida aqui presente, cada lar aqui representado, e peço, Senhor, brilha, Jesus, brilha em nós e brilha através de nós, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo libertação, por onde quer que o Senhor nos enviar. Senhor, em nome de Jesus, que esse dia seja um dia especial, é o último dia do mês, mas nós queremos fazer o primeiro dia de uma mudança de vida nas nossas vidas, um divisor de águas, aonde vamos querer te conhecer para edificar um altar a um Deus conhecido, e conhecido não apenas de ouvir falar, mas de contigo andar, de contigo experimentar. Então seja conosco, nos ajude. Nós não queremos ser sábios diante dos homens, mas nós queremos ser pessoas que vão
levar mudança de vida, mudança de destino, mudança de propósito às pessoas que estão não apenas escravizadas, mas estão mergulhadas na escuridão da religiosidade. Então, seja com cada um de nós. Nos ajude e nos abençoe. Que nesse novo mês, ó Deus, que nós possamos viver ainda coisas maiores, melhores, porque temos dito e crido que o melhor de Deus ainda está por vir. Então, que esse mês de junho possa vir com força, trazendo todas as oportunidades que o Senhor já tem preparado para nós desfrutarmos, influenciarmos e sermos resposta do Senhor para as demandas que junho trará. Esteja conosco, Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? O coach de hoje é esse aqui, ó. As fases de sua vida mudarão toda vez que você usar a sua fé.